A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, e esse estilo me agrada. Simples assim. Você, jovem, você, meu querido apoiador e apoiadora, você, meu querido e querida ouvinte do Braçagem Forte, você deve ter notado que ao longo do ano passado, o Estevão teve várias ausências, teve vários momentos em que ele não esteve aqui junto com a gente teve programas com outras pessoas para continuar o Braçagem Forte, né? Porque muitas coisas aconteceram na vida dele nesses últimos meses, né? Não preciso elencar aqui, todo mundo acho que já tá bem ciente sobre a quantidade de problemas que aconteceram desde a pandemia até enchentes e tudo isso, então estamos bem cientes sobre isso. E neste exato momento, conversando com o Estevão, ele chegou à conclusão de que ele não conseguiria continuar com as atividades do Braçagem Forte e ele precisava tirar um momento para focar na saúde tanto física quanto mental dele. E o mais importante pra mim é o Estevão estar bem. Ele é meu irmão, vocês sabem o quanto eu amo o desgraçado, e o fato é que nada muda referente a isso. Ele tá bem, eu tô bem, e a gente vai respeitar isso. Entretanto, como diria Fred Mercury, o show deve continuar, e estamos aqui para isso. Então, a verdade é que vão ter algumas mudanças na dinâmica do Braçagem Forte. Vocês vão ver outras pessoas na bancada do Braçagem, mas o que eu posso garantir com toda certeza é que o conteúdo de qualidade vai continuar igual. Hoje temos a ilustre presença do Jamal Awadalak. Acertei, eu acho. Do Beer School, para brilhantar a bancada do Braçagem e trazer os seus conhecimentos sobre um estilo que eu confesso se tornou um dos meus favoritos, Belgian Single. E eu só tô imaginando o furor que a publicação desse programa vai trazer, visto que o Jamal era uma das pessoas que era mais pedidas para estar aqui no Braçagem Forte. Então, correndo o risco de que todo mundo já conhece, mas Jamal, para quem ainda não te conhece nesse mundo da cerveja, te apresenta aí. Fala, Henrique, tudo bem? Cara, é uma honra enorme estar aqui nesse momento, nessa grande responsabilidade hoje, né? E quão especial é esse episódio e o que ele marca aqui no Braçagem Forte, a carga emocional que tem. E fico muito agradecido pelo convite. Queria estar aqui, eu gosto muito do Estevão. A gente sempre, nos festivais, sempre trocou muita ideia sobre produção de cerveja. Você é um cara que eu admiro muito. Antes de começar o episódio, você não sabia, né? Mas eu falei que estou com você todos os dias pela sua versão do BJCP no GitHub, que ela tá aqui na minha... Basicamente, meu computador abre a versão do BJCP no GitHub, está ali, versão 2021, por Henrique Boaventura. E, cara, muito feliz de estar aqui. Feliz e sentindo o peso da responsabilidade também. Mas me apresentando rapidamente, eu sou o Jamal, eu tenho um canal no YouTube chamado Beer School. Esse ano faz 10 anos de Beer School. Uou! Em julho faz 10 anos. Quando, num momento de fúria lá, peguei, risquei na parede de Beer School e gravei meu primeiro episódio, porque eu fiquei postergando uns 2 anos antes de gravar o primeiro. E se não sai o primeiro, não sai o segundo, né? Eu literalmente peguei uma lata de tinta e risquei Beer School na parede e foi. Feito é melhor que perfeito, Jamal. Essa é a minha regra de vida. Exatamente. Cara, eu sigo muito isso também. E eu sou engenheiro químico e até pouco tempo atrás era professor da Universidade Federal do Paraná na área de engenharia de biotecnologia. Trabalhava com produção de cerveja na UFPR, no YouTube e na vida, sim. E o Beer School é um canal que ele é famoso dentro do nicho. Talvez muitos de vocês que estão ouvindo conheçam o canal.
Mas foi sempre aquela, foi sempre indas e vindas no canal, mas até que no final do ano passado eu decidi virar profissional nisso e agora eu estou 100% online nas redes sociais e agora se alguém me pergunta o que eu sou youtuber. As pessoas olham com dó. Antes eu falava, eu era professor, eu falava, mas você não trabalha? Eu agora falo youtuber, agora é pior ainda, mas você não trabalha mesmo? Saiu da panela pra cair no fogo. Bom, e só complementando, falando a ver com o episódio, né? Faz algum tempo que eu estou numa jornada de aprofundamento de cervejas belgas. Fui já 2 vezes para a Bélgica, estou planejando a 3ª viagem, e viagens com o intuito de estudar cerveja. Então, a Belgian Single em especial foi algo que marcou meu coração e mudou toda a minha visão sobre cerveja belga. Então, acho que a gente tem muita coisa interessante para falar. Bom demais, bom demais. E olha só, né? Não é qualquer pessoa no mundo que tá na página inicial do Jamal, né? Tá meu nome lá, apesar de eu só ser a pessoa que organizou, né? Tem uma miríade de outras que apoiaram pra gente conseguir fazer esse BJCP sair do papel a tradução. Cara, mas ficou perfeito, né? A forma com que ele tá ali. Tá muito bom de usar. Cara, a dor que foi fazer isso, Jamal. A dor de fazer isso acontecer. É bom. Cara, e foi pré-chat GPT, não foi? Total. Não, eu comecei de manhã, de tarde tava pronto. Hoje seria um pouco mais fácil. Foi só o tempo de fazer os prompts ali certinho. Mas sabe quem eu também tenho alta estima aqui, Jamal? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem alguns benefícios em apoiar o Braçagem. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E olha só, a gente já sabe qual vai ser a próxima cervejaria do Julgando Forte. Vai ser a Stannis. Enquanto a gente não decide o kit do Julgando, você já pode ir acessando o site stannis.com e usar o cupom BFL12 e ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E enviam para o Brasil inteiro. Importantíssimo isso. Brasil inteirinho. Então, acesse, pega esse cupomzinho mágico e faz as suas compras. E lembrando que apoiadores e apoiadoras têm mais desconto. Então, se tu quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo e sem cortes, faça como Alan George, André Leguelé, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Okawa, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Felipe Augusto Kintzer, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Maurício Grillet Martini, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Tardes de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. Então, né? Belgian Single. Embora as cervejarias de monastérios, as abadias, elas já tenham uma tradição longa, né, de produzir cervejas como um teor alcoólico reduzido, né, como o pão líquido diário de um monge, essa tradição ela tem pelo menos raízes que a gente consegue alcançar, né, com literatura ou com relatos lá em 1922. Então, essa cerveja clara e amarga que descreve esse estilo que a gente vai falar hoje, ela é relativamente recente e muito refletindo o mercado atual que quer comprar cervejas, que quer consumir cervejas, né? A Westvleteren produziu a primeira deles, a primeira cerveja semelhante a esse estilo, lá em 1999, para substituir produtos mais antigos e menos alcoólicos que tinham em linha. Importante pontuar aqui que na Bélgica, dar nome para estilo, dar nome, rotular, é coisa bem pouco comum, porque a galera geralmente prefere que as cervejas sejam conhecidas de outras maneiras. Por quê? Não sei. Talvez Jamal saiba, um viajante e profundo conhecedor do mercado belga, mas geralmente a gente está falando de cervejas conhecidas por plato, pela sua densidade em plato, pela sua cor, ou simplesmente decidiram que a cerveja vai se chamar Vrouw e é Vrouw o nome da cerveja, não é estilo. E o mais próximo que a gente tem do nome desse estilo que está no BJCP é a La Trappe, que tinha uma cerveja chamada Enkel, que é single em holandês, que seria simples, né, provavelmente, que depois virou uma blonde,
Ou seja, tudo na Bélgica vira blonde, né? Tudo vira blonde no final das contas. Mas não é toda cerveja de baixo teor alcoólico que é uma Belgian Single, né? A gente não pode simplesmente pegar cada uma das cervejas de abadia, monásticas, né? Como o BJCP diz agora, e dizer que uma cerveja menos alcoólica é uma Belgian Single. Por exemplo, a Chimay tem uma cerveja chamada Gold, só que tem coentro e casca de laranja. Naturalmente, desqualifica ela desse estilo. Já a Orval tem a Petit Orval. Delícia, maravilha essa cerveja. Que tem 3,5% e que também é chamada de Vert ou Green, só que ela vai brete. Naturalmente, exclui-se dessa categoria. Mas, em geral, é isso. A impressão geral de uma Belgian Single, ela é uma cerveja amarelo-dourada, quase a cerveja mais clara de todas as cervejas belgas, é realmente a cerveja clara da Bélgica. Ela é amarga, isso pode ser um baque para muitas pessoas. O lúpulo, ele é evidente nessa cerveja, a gente sente o lúpulo, às vezes, em primeiro plano. Ela é lupulada, ela é muito seca, altamente carbonatada, como todas as cervejas belgas, e, segundo o BJCP, o frutado e o condimentado, eles são agressivos, oriundos da levedura belga. O amargor elevado repercute no equilíbrio, de forma suave, deixando na boca um perfil de malte adocicado de cereais, floral, condimentado de lúpulo. Em geral, ela é bem macia. Isso é muito interessante, que ela é atenuada e macia. No aroma, ela tem a clássica característica de levedura belga, de intensidade média-baixa a média-alta, e exibindo um caráter frutado e condimentado em conjunto com um perfil de intensidade médio-baixo a média de lúpulo condimentado ou floral, ocasionalmente realçadas por toques leves de especiarias herbais ou cítricas. Em segundo plano, o malte é de baixo a médio-baixo, com notas de pão, biscoito, cereais ou mel suave. O frutado pode variar bastante, aí a gente tem algumas qualidades: maçã, pera, toranja, limão, laranja, pêssego e damasco. Fenólicos são tipicamente como pimenta preta ou cravo, e tutti-frutti, para esse estilo, é inapropriado. Na aparência, a cor é de amarelo claro a dourado médio, geralmente com boa limpidez, embora os belgas, em geral, façam prime. Isso é quase que regra lá dentro da Bélgica, e isso vai ocasionar, mesmo nos exemplos mundiais, caso você agite a garrafa, uma certa turbidez. Até elevada turbidez, dependendo se você agitar muito. Colarinho sempre lembrando merengue, de coloração branca, de tamanho moderado, persistente, com um característico rendado belga. Inclusive, na Bélgica, tem aquele costume, né? Tu quer sem o fundo da garrafa ou com o fundo da garrafa? E pode, inclusive, separar em 2 copos, né? É. Sabor. No início, o sabor maltado é leve, com caráter de biscoito, de mel, pão ou biscoito tipo água e sal. Possui sabor de grão suave e um final lupulado, amargo e seco, bem definido. Na boca, sabor moderado de lúpulo com características condimentadas ou floral. Ésteres moderados semelhantes aos encontrados no aroma. Fenólicos condimentados de leves a moderados, como os encontrados no aroma. Amargor de médio a alto, acentuado pela secura. O caráter de levedura e de lúpulo permanece no retrogosto. Na boca, o corpo vai de médio-baixo a médio. Ela é uma cerveja bastante macia, carbonatação de médio-alta a alta, o que pode acabar causando um pouco de formigamento, e ela não deve ter aquecimento alcoólico perceptível. Alguns comentários sobre o estilo que o BJCP traz. Ela raramente é fabricada. Quando geralmente não é rotulada nem vendida fora dos monastérios, ou dos mosteiros, ou das abadias. Aqui talvez já um primeiro comentário, né? E mais ou menos. Já tá mudando isso, né? O capitalismo venceu e, né? Já tá mais fácil de encontrar essas cervejas. Também pode ser chamada de cerveja dos monges, cerveja dos irmãos ou simplesmente blonde. Não usamos esse termo para não causar confusão com outro estilo, que é o Belgian Blonde Ale. E ela é altamente atenuada, geralmente na casa dos 85% ou até mesmo mais que isso. Comparando com estilos, essa é uma cerveja bem ímpar, que pode até causar certa confusão na interpretação que a gente tem de cervejas belgas aqui no Brasil. O BJCP define como uma interpretação belga de alta fermentação de uma German Pils. Olha que coisa louca. Lupulada, bem atenuada, mas com caráter forte de levedura belga. Tem menos dulçor, mais atenuação e menos caráter de malte, mais centrada no lúpulo do que uma Belgian Pale Ale. Seria outra cerveja bem diferente do que a gente tem de conceito de cerveja belga aqui. Realmente. E ela é mais parecida com uma versão altamente lupulada e mais leve de uma Belgian Triple, visto que muitas vezes ela vinha do second run de uma Belgian Triple. Da segunda, passava o mosto ali, o primeiro mosto fervia, fazia Belgian Triple, lavava os grãos e fazia blonde. Então, faz sentido.
mais parecido com uma triple do que com uma Belgian Blonde Ale mais leve. Nas estatísticas, nós temos uma densidade inicial entre 1044 e 1054, uma densidade final entre 1004 e 1010, ou seja, uma boa atenuação aqui. IBUs entre 25 e 45 IBUs. A cor entre 13 e 4 SRM e o teor alcoólico entre 4,8% e 6% ABV. Como exemplos comerciais, a gente tem talvez a principal para mim, a Westvleteren Blonde, cerveja incrível. E como outras, a gente tem a Chimay Gold, embora essa lá no começo você acabou falando que ela pode sair do estilo, né? Tem uma nota do Gorgon Strong, porque ela tem certas diferenças, mas ela está aqui como exemplo comercial no BJCP. La Trappe Pure, que sucedeu a Enco, né? Que provavelmente deu o nome do estilo. A St. Bernardus Extra 4, ótima cerveja também. Guatemala Extra. E como exemplo fora da Bélgica, Russian River Redemption. Então aí já temos algumas discussões desse estilo, né? Mas para quem quer se aventurar em abraçar uma Belgian Single e não quer errar na receita, a Lamas Brew Shop tem a solução para você. Lá você encontra o kit de Belgian Single prontinho para te fazer no conforto da tua casa. Além da facilidade de ter uma receita testada e aprovada por cervejeiros profissionais, o assinante Braçagem Forte vai ter desconto de 5% no site da Lamas. Então corre lá e entra no site lamasbrewshop.com.br. Então, Jamal, a gente tem algumas boas discussões aqui, né? Não é primeiro estilo e não é a primeira vez que a gente cai em algumas ciladas do BJCP quando a gente lê o estilo e começa a analisar, né? Tem algumas discrepâncias, ou pelo menos tem uma tentativa de fazer um grande chapéu e botar embaixo desse nome muitas cervejas que são diagonalmente diferentes, por assim dizer, né? Cara, eu falo muito isso, que pegando esse contexto, né, os belgas, o Michael Jackson, nosso Michael Jackson da cerveja, tem uma frase sobre as cervejas belgas, sobre os cervejeiros belgas, que ele fala que os belgas são uma nação de tremendos individualistas, porque cada um faz cerveja de uma forma, não gosta de categorizar com estilo, e se você perguntar para um alemão como faz cerveja, ele vai falar, é assim. Se perguntar para outro alemão, ele vai falar, é assim. Se perguntar para dois belgas como faz cerveja, eles vão dar respostas diferentes. E isso culmina numa dificuldade adicional para o BJCP, porque a ideia do BJCP é agrupar cervejas que são feitas de forma similar numa determinada região e dentro de um limite, né? Na média, com, sei lá, algum desvio padrão, as cervejas lá são feitas dessa forma, segundo o que a gente percebeu. E algumas cervejas, obviamente, vão sair disso aí, tá tudo dentro até da filosofia do BJCP. Agora, na Bélgica, o problema é que as cervejas são feitas de forma tão diferente e individual que categorizar isso dentro desses desvios padrão, você acaba com muita coisa fora do desvio padrão. Total. Pra ter ideia, o que eu tomei dentro da Bélgica? Eu tomei triple preta. De monastério, você vai falar que não é uma triple? Vai dizer pro belga que aquilo não é triple, se ele chama de triple? Tomei triple com a da Degarre lá, com 13% de álcool. Sai do BJCP também, mas melhor triple de todas. Vai falar pro cara da Degarre que não é uma triple. E dentro das blondes, a coisa fica mais complexa, porque lá eles chamam tudo de blonde, né? Tudo é blonde. E o BJCP, depois você tem que ver como ele dividiu aqui, né, na single e na blonde, pegando os extremos de uma mais lupulada e seca, a outra mais encorpada e mais doce. Só que, realmente, aí, nesse caso, como é tão amplo, acaba caindo em algumas contradições ou dificuldades de representar bem, né? E um dos primeiros é ali no começo, que fala sobre muito condimentado e até depois, quando a gente desce no BJCP, acaba corrigindo um pouco. Atenuando, eu diria. Atenuando, exatamente. Mas ali, no comecinho, na impressão geral, fala que é uma cerveja, vou até voltar aqui para parafrasear, o frutado e o condimentado são agressivos, oriundo da levedura belga. Só que uma das coisas que acontece é que a gente não percebe que, em geral, é tão agressivo assim, né? Pode ter, obviamente, algumas versões que são, mas na média, se pegar a Westvleteren Blonde, a La Trappe Pure ou a St. Bernardus 4, são cervejas que esse perfil está um pouco contido, até se for ver. Eu diria que bem contido, e pra mim é o grande porquê de eu gostar desse estilo. Eu tenho um grave problema com fenol, né? Fenol pra mim aparece muito, eu tenho uma sensibilidade muito grande pra fenóis. E quando eu pego esse condimentado desse fenólico, que provavelmente está se referindo aqui no BJCP, em todos os exemplares que eu provei frescos, na Bélgica, não me acho um arrombado por causa disso, mas se você achar também, o problema é seu. Mas tomando lá, o que eu mais senti foi caráter frutado. Frutado, às vezes, até intenso, com uma intensidade alta. Mas o condimentado, muitas vezes, e aí é uma boa discussão, Jamal,
muitas vezes parecia um condimentado de lúpulo mais do que um caráter de levedura pra mim, sabe? E eu não sei se tu ficou com essa impressão também das que tu provou. Algumas, a Westvleteren Blonde, por exemplo, ela tem um lúpulo bastante evidente mesmo, bem herbal. Supostamente é lúpulo da própria região da Bélgica, eu acho que é a única... Os belgas não gostam muito de usar lúpulo belga, né? Eu acho que a única cervejaria que usa lúpulo belga é a Westvleteren mesmo. Tem os campos em volta ali, né, na região, tem vários campos de lúpulo na região ali, perto da São Bernardos, perto da abadia de Vleteren. Tem, planta Styrian Gold, planta Saaz. Mas eu não sei se hoje em dia eles continuam usando. É pequeno, né? A Bélgica é pequena, então a plantação de lúpulo, obviamente, é pequena. E, segundo eles mesmos, não é a melhor qualidade de lúpulo. Mas pode ser que aqui seja realmente condimentado de lúpulo. Mas uma coisa geral que eu percebo, Henrique, que as cervejas belgas, em geral, desde a single, blonde, triple, quadruple, é que elas são muito menos condimentadas, muito menos fenólicas e muito menos agressivas que as versões que a gente faz aqui no Brasil. Total. Claro, obviamente tem as versões mais condimentadas, porque os belgas eles são doidos, né? Então tem tudo que você for imaginar. Mas a Westvleteren Blonde, ela é bem icônica pra mim, porque eu cheguei lá, ela só vende, supostamente, né, a não ser que seja traficada, ela só vende lá na frente do monastério de Westvleteren, no café chamado Indevede, e eu cheguei lá pra tomar a Westvleteren 12, que é a cerveja dita por muitos a melhor cerveja belga, por muitos levam aí como a melhor cerveja do mundo, que melhor é muito subjetivo, né, se você gosta de cerveja encorpada e potente, pode fazer sentido. E, obviamente, eu ia tomar na sequência. Lá tinha a Westvleteren 6, depois a Westvleteren 8 e depois a Westvleteren 12. E ao tomar a Westvleteren 6, ofuscou até as outras pra mim, de tão incrível que ela era, porque era uma cerveja muito diferente do que eu tava esperando. Porque você vai tomar uma blonde, tá lá, Westvleteren Blonde, você já vai associar com uma blonde, você já vai levar na cabeça, bom, vou tomar uma cerveja um pouco encorpada, com fenólico, com condimentado estourando, e... Dulçor residual. Dulçor residual. Aí você vai lá e toma um negócio seco, é refrescante, tem o condimentado e frutado, mas ele tá ali como um complemento e é tudo muito equilibrado. E ela é amarga. Eu falei, caralho, que eu tenho um caderninho que eu levo na viagem comigo fazendo anotações. As pessoas acham que eu sou doido, vou tomando cerveja e fazendo anotação lá. Eu falei, cara, isso aqui parece mais amargo que uma Saison. Será que tá certo esse negócio aqui? E, cara, aquilo, pum, foi um ponto de virada. Essa foi a minha segunda viagem. Na primeira viagem para a Bélgica, eu tinha relatado muito disso, né? Que elas não são tão condimentadas quanto os pares brasileiros, em geral. São cervejas feitas para os caras beber. E se for muito condimentada e muito fenólica, não é agradável beber no dia a dia, assim. Então, aqui, contrariando essa impressão geral do BJCP, eu acho que o condimentado e o frutado não são agressivos. Na verdade, nenhum exemplar que eu tomei são agressivos. E aí, pensando como um cervejeiro aqui no Brasil, você vai mandar para um concurso. Como que você vai interpretar isso? Isso é um problema. Isso é um problema que começou lá no BJCP 2, eu diria que até antes do 2008, mas o 2008 que começou a ser um pouco mais detalhado os estilos, que não existe um compromisso de ter, primeiro, pessoas, referências dos estilos nos países, de origem dos estilos, e segundo, que também, muitas vezes, ou quase todas as vezes, os exemplares que eram usados como exemplo eram exemplares que eram exportados para os Estados Unidos, e chegavam nos Estados Unidos daquele jeito, que a gente conhece como cerveja exportada chega. E isso é um problema para Weissbier, isso é um problema para cervejas inglesas, isso é um problema para cervejas belgas. O que chega pra gente aqui, o que chegava pra lá, nos Estados Unidos, é uma cerveja cansada pra caceta, é uma cerveja que já tá oxidada, é muito mel, é muito dulçor de oxidação, é uma cerveja que já tá zoada. Gradualmente o BJCP tá fazendo essa transição pra trazer pessoas de origem, né, de origem dos países, de origem do estilo, para tentar corrigir problemas, só que eu acho que ainda não chegou ainda num ponto perfeito. Cara, você falando aqui me lembra das inglesas, né, que nas inglesas a gente tem muita associação com caramelo, e hoje lá no estilo, na parte das bitters já fala que as versões que chegam nos Estados Unidos, elas chegam com um teor de caramelo a mais do que as versões que estão lá na Inglaterra propriamente, justamente pela oxidação. Tem um grande disclaimer lá. E não somente por oxidação, tá? Muitas vezes é uma cerveja diferente que é feita pro mercado norte-americano. Porque a norte-americana adora açúcar, né? Uma versão exportação, porque eles tomam numa condição diferente, né? Tomam mais gelada, tomam com mais carbonatação, o que mata um pouco o caramelo, então eles aumentam a quantidade para chegar lá com mais. Perfeito. E é isso, o BJCP ele tenta fazer. É uma tarefa ingrata, convenhamos. É uma tarefa ingrata tu tentar botar dentro de um estilo várias cervejas, várias coisas diferentes que a gente tá falando aqui. Ainda mais de belga. Talvez as belgas seja o mais difícil, assim, porque realmente o chapéu é muito grande.
Mas, infelizmente, a gente acaba ficando com o BJCP. Se alguém fizer uma e o condimentado tiver agressivo, o BJCP permite. Infelizmente, a questão é, a gente, por mais que eu saiba, tu saiba, várias pessoas que já provaram fora do Brasil ou provaram exemplares, saibam, a questão é que a gente fica com o guia. O que a gente pode fazer e deve fazer é criticar o guia. E começar a mandar pushes pro BJCP e dizer, olha, isso aqui tá gerando problema, isso aqui tá gerando confusão. Só que é um trabalhinho de formiguinha, né? Infelizmente é um trabalhinho de formiguinha. Agora, pensando num concurso assim, você como um juiz experiente, muito experiente, vamos supor que chegue uma Vesp Beletrium blonde na sua mesa, lá tudo contida, perfeitinha. Uhum. E ela não tá, obviamente ela vai chegar lá e ela não vai ter essa impressão geral. O frutado talvez um pouco mais, mas o condimentado ele não vai ser agressivo. Uhum. Talvez um juiz menos experiente poderia penalizar um pouco. Aí, pensando do ponto de vista do cervejeiro caseiro, ele deveria, se ele quisesse focar em concurso, para qual caminho ele deveria ir? Primeiro, se quer focar em concurso, infelizmente é uma grande verdade que os extremos superiores de cada estilo sempre classicamente, ou melhor dizendo, historicamente, eles pontuam melhor. Porque as características estão mais presentes. Mas eu ignoraria a impressão geral. Isso é a primeira coisa. Impressão geral... Porque depois ele acaba diminuindo um pouco essa importância, né? Exatamente. A impressão geral, ela é para ser só um disclaimer, rápido. E nesse caso, talvez não tão correto. Mas eu focaria nas outras características do estilo. E quando a gente fala, se eu quero talvez pontuar melhor no concurso, ou quero competir de mais pé de igualdade, eu faria uma Belgian Single com amargor mais próximo do limite superior, eu faria ela com um caráter de lúpulo mais presente, mais pro limite superior, e usaria uma levedura com caráter belga clássico, assim. Eu tentaria sempre trazer mais características. E lógico, dentro desses extremos, buscar o equilíbrio, né? Tentar equilibrar essas características porque pra mim essa cerveja é equilíbrio. Isso é verdade, porque apesar dela ser uma cerveja potencialmente amarga, o amargor dela, o amargor relativo lá, se dividir pelo dulçor, é de IPA praticamente. Total? Tem razão BU-GU relativa de 0,8, dependendo. Se pegar, é muito mais do que as IPA que toma hoje em dia, que vai estar em 0,5, as IPAs adocicadas de hoje em dia. Então ela é uma cerveja potencialmente amarga, mas se equilibra muito bem, assim. Essa é uma coisa que a gente vê em escolas clássicas, que quase toda cerveja, quase todo estilo é muito bem equilibrado. Não tem nada faltando, não tem nada sobrando dentro da proposta, né, obviamente. Se for uma quadrupla, é uma cerveja muito potente, vai ter álcool e tal. Mas tudo conversa muito bem. E isso é a grande dificuldade de chegar numa cerveja que é o estado da arte, uma cerveja que é nota 45. Ainda mais quando a gente tem no nosso mercado as cervejas que a gente conhece como cervejas belgas, cervejas mais doces, cervejas com baixa atenuação e cervejas que têm, geralmente, eu não quero... É difícil generalizar, mas as que eu provei, geralmente focadas mais em fenóis do que... fenólicos, na verdade, né? Do que ésteres. Cara, e condimentado também, se for... Vamos adicionar aqui nas coisas padrões aqui, coentro, casca de laranja, parafraseando uma frase parafraseada lá no livro Brew Like a Monk. Tem um dos cervejeiros da Roquefort, ele fala assim sobre esses insumos a mais, como coentro, como casca de laranja. Ele fala, é só uma pitada. Se você sabe identificar o que é, já tá errado. Então, claro que essa não é a regra geral, porque tudo tem exceção na Bélgica, mas em geral é isso mesmo. Tem cervejas que saem disso, que abusam desses insumos a mais, mas em geral elas são um complemento sensorial. E tem um fator também, né, que se a gente for botar na balança, a gente vive um momento em que as cervejarias belgas, por mais clássicas que elas sejam, elas precisam se adaptar ao mercado também. E quando elas falam de mercado norte-americano, inevitavelmente a gente sabe, a gente pode pensar aí, Cantillon, várias cervejarias, que elas estão se adaptando também para esse mercado que está consumindo mais as cervejas belgas. E inevitavelmente pode ter esses ajustes para presença mais firme, mais sólida de algumas características, cítrico ou até mesmo coentro, ser mais alto do que está acostumado na Bélgica, justamente para agradar o mercado norte-americano. Não é impossível e não é incomum isso acontecer. Eu tenho essa impressão que ocorre um certo telefone sem fio, assim, no sentido de... os primeiros cervejeiros foram lá para a Bélgica, pensando nos americanos. Falaram, cara, as cervejas lá tem... Porque nos Estados Unidos não é assim. Então eles falam, nossa, a cerveja lá é condimentada, é frutada. E aí fala, então lá o frutado é alto. Só que a primeira referência de alto dele é diferente. Ele fala para pessoas lá, não, esse frutado é alto. Esse cara começa a fazer cerveja condimentada com um frutado mais alto. Aí o outro toma, então isso é um alto? Então ele faz a versão dele. E assim foi ficando mais alto do que é o real.
Tenho essa impressão que foi mais ou menos o que aconteceu. E aqui que é o que eu vejo no Brasil, né? Realmente, exato, você definiu muito bem aqui as cervejas que eu que lido muito com cervejeiro caseiro, né? Vejo muito de cervejeiro caseiro e até de cervejeiro profissional. Elas pouco atenuadas, elas bastante doces, elas bastante condimentadas, bastante frutadas e bastante fenólicas. Tudo... Parece que a gente, como é uma escola nova, a gente quer ir para os extremos, testar nos extremos. Total. Mas isso perde o equilíbrio um pouco. Tudo bastante, né? Tudo bastante. Mas a notícia boa é que o BJCP está gradualmente resolvendo isso. Gradualmente. Não quer dizer que já resolveu. Mas, avançando aqui, já que a gente falou tanto sobre estilo, vamos falar sobre como que a gente faz esse estilo em casa. Porque o mais importante do que... Eu sei que nem todo mundo vai poder ir pra Bélgica, nem todo mundo vai ter a oportunidade de conseguir, que nem o Jamal estava mostrando ali, uma garrafinha ali da Blonde da Westvleteren. Então, olhando pra maltes, a gente... Malte Pilsen é o clássico, é uma cerveja que a gente pode quase dizer que ela é uma smash. Ela é uma cerveja geralmente feita com ingredientes únicos. É um malte, um lúpulo, uma levedura, bem simples, mas, de novo, né? Mais simples, às vezes, trazem a maior complexidade de equilíbrio. Então, malte Pilsen, preferencialmente malte belga. O malte belga ele tem algumas características diferentes de outros maltes. Se a gente for pegar malte Pilsen brasileiro, ele é um malte que ele tem mais uma característica de cereal, ele não tem tanto dulçor. O belga ele tem um dulçorzinho residual, que é bem característico de malte belga, que também não tem no malte alemão. Então, se você puder, vá pelo caminho do belga. No Brasil é relativamente fácil de encontrar. Um fato interessante é que em cervejarias belgas, segundo uma conversa entre o Gordon Strong e o Stan Hieronymus, não deve ser uma conversa só com o peso dessas pessoas conversando, né? O grist pode variar de ano a ano, de acordo com o sabor do malte que está sendo entregue, porque, no final das contas, é um produto agrícola que tem variação. Então, pode ser que, faça um blend entre maltarias, porque uma maltaria tem um malte Pilsen com mais caráter e outra tem um Pilsen mais neutro, e pode fazer esse blend. Então, isso não é incomum, porque eles querem chegar num sabor específico e um sabor e aroma desejado. E açúcar simples ou candy sugar não é necessário para esse estilo. Não é uma coisa comum. O que tu acha disso, Jamal? Essa é uma cerveja que ela realmente é uma cerveja muito clara. A base é malte Pilsen mesmo, não tem muito segredo. E o malte Pilsen belga ele é diferente mesmo. É bem o que você falou. Se pegar um malte alemão, um malte brasileiro, ele vai mais para cereal. Não é o que você vê na cerveja. Então, quando você toma uma single, ela vai mais para esse lado mais abiscoitado. É bem sutil. Tudo é muito sutil, né? E... embora não seja necessário usar o cane sugar, ou açúcar, na verdade, né? Cane sugar, claro, é uma coisa mais americana do que propriamente belga. Então, açúcar mesmo pode elevar um pouco a atenuação. Porque, assim, a gente tem a impressão que as leveduras belgas elas são muito atenuantes, mas não sempre elas são muito atenuantes. Existem leveduras muito atenuantes, tem leveduras realmente muito atenuantes, mas, na média, em geral, as leveduras belgas são de atenuação média. E para atingir a atenuação de 85%, 90%, que seria normal do estilo, o açúcar ele presta um papel disso. Se colocar 5% de açúcar, você vai elevar um pouco a atenuação, a gente chama de atenuação aparente. A atenuação real não altera, mas a atenuação aparente, que é a atenuação que nós usamos como cervejeiros caseiros, usando um pouquinho de açúcar, acaba aumentando um pouquinho a atenuação. Então, nas minhas receitas aqui, sempre tem ali mais ou menos 5% de açúcar. Falando aqui, né, já que a gente tá falando, eu vou abraçar uma assim que acabar essa nossa gravação. Eu tô com a água esquentando aqui. E essa vai 5% de açúcar. Vocês não estão vendo, mas enquanto acontece aqui, já tem água aquecendo, daqui a pouco vai ter vai arrear o malte. Mas é um ponto interessante, né, Jamal? Principalmente quando a gente fala no cenário caseiro, porque talvez o processo de quem tá fazendo não consiga chegar num nível de atenuação tão alto e o açúcar faça sentido. Porque cada pessoa tem um processo. Eu consigo ter uma boa atenuação no meu processo. Todo o meu processo já muito sedimentado, eu consigo controlar bastante a atenuação e consigo fazer uma cerveja chegando no nível, na densidade final que eu quero, com relativa facilidade. Agora, daqui a pouco, não sei, a levedura que tu tá usando, a combinação de levedura com a tua panela, com o teu processo, pode ser que tu não chegue nas primeiras braçagens numa densidade tão baixa. Aí o açúcar entra e vai... Tudo é ferramenta. É isso. E caseiro tem um grau a mais de dificuldade para atingir atenuações muito elevadas, porque quando você dilui muito caseiro usa panela single vessel, igual eu estou usando aqui. Nessa panela, eu vou usar uma razão água malte. Para cada quilo de malte, eu tenho que usar nessa panela no mínimo 23 litros de água, senão ela não funciona. Uhum. Se eu usar 1 quilo de malte, eu tenho que usar 23 litros de água. Se eu usar 10 quilos de malte, eu tenho que usar 23 litros de água. É o mínimo para ela operar.
Se eu for usar pouco malte nela e eu tiver que usar esses 23 litros de água, as enzimas do malte elas ficam muito diluídas, porque a enzima é o mesmo tanto que tem lá dentro e ela fica diluída em mais água. E a beta-amilase ela já tem pouquinho, ela não tem muito no malte. E se ela ficar diluída, ela fica com muita dificuldade de atuar, porque para atuar, uma enzima ela tem que achar um açúcar e bater no amido e quebrar o amido. Então, em sistemas muito diluídos, ela acaba demorando, tendo uma dificuldade a mais de atuação. Só que ela degrada rápido a beta-amilase. Então, para caseiro que usa desse tipo de sistema, pode ser mais difícil atingir uma atenuação mais alta. É bem comum isso acontecer. Até se você quiser mesmo atingir atenuações altas, às vezes tem que fazer rampas separadas. Não é usual para esse estilo de cerveja, mas fazer uma 62 para beta-amilase demorar mais para ela ser degradada, para ela atuar por mais tempo. Então, nesse caso, açúcar é um recurso importante. Se eu tirar o açúcar da a minha aqui, só para você ter noção, ela está com 85% de atenuação aparente. Se eu excluir o açúcar, ela vai para 82. Está 85,5. Se eu excluir o açúcar, ela vai para 82. Não é tanta diferença, mas fica um pouco abaixo de atenuação do que é o esperado. Por mais que eu estou colocando um açúcar a mais, eu não estou removendo nada, só estou colocando açúcar a mais, mesmo assim ela tem a implicação de aumentar a atenuação aparente. Total. E já que tu falou em mostura, a gente está falando que a atenuação é mega importante para o estilo, porque, novamente, por mais que a gente tenha referencial de cervejas que tem um dulçor residual maior, a grande verdade é que não deveria ser assim. A gente deve ter uma atenuação alta, uma atenuação firme para esse estilo. Geralmente, a gente vai estar falando de rampas simples, mirando em temperaturas mais baixas de conversão, ali 65, 64, porque a gente quer favorecer a atenuação, né? Isso. É usual fazer rampa simples lá atualmente. O que eu falei aqui é uma gambiarra para caseiro, atingir equivalente, né? E é isso. De uma atenuação simples, mas é bem normal. Falou gambiarra e caseiro, é a palavra-chave. Fechou tudo. São as adaptações técnicas, do jeito bonito que a gente gosta de falar, né? Mas é bem usual fazer rampa simples lá, para esse tipo de cervejas, uma rampa 65 graus, vai tudo muito bem. E eu acho que não tem muito segredo. Talvez uma coisa importante é evitar rampas perto de 50 graus, para não liberar muito precursor de compostos fenólicos. Total. Se você fizer a rampa em temperatura mais baixa, você vai liberar ácido ferúlico ou outros ácidos ali que vão ser metabolizados por algumas leveduras e gerar os compostos fenólicos. E como a gente não quer exagerar nos compostos fenólicos da levedura, uma das coisas que a gente tem para fazer é fazer uma infusão direta em temperatura que já quebra essa... A gente chama de rampa do ácido ferúlico, né, que faz lá na Weiss, mas tudo que ficar perto de 50 vai liberar tanto o ácido ferúlico quanto outros ácidos que vão ser metabolizados depois e formar esses compostos condimentados, fenólicos. Então, uma rampa simples a 65, ótimo. Inclusive, episódio 221 do Braçagem Forte, a gente falou sobre Weissbier e a gente falou muito sobre esse regime de mostura para favorecer ou desfavorecer compostos fenólicos. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, vai lá e escuta o programa 221. Lúpulos também tem um papel importante nesse estilo, porque, enfim, é uma cerveja lupulada, é uma cerveja que o lúpulo é firme, é um amargor firme, tem aroma de lúpulo nessa cerveja, tem sabor de lúpulo nessa cerveja. Então é importante escolher lúpulos que complementem o perfil da levedura que a gente está usando. Saaz é clássico. O Saaz é um lúpulo clássico na Bélgica, é uma escolha comum porque é muito usado, mas variedades semelhantes a Saaz também são bem-vindas, né? Uma coisa interessante aqui também é que tem algumas vertentes, e aí eu vou botar o Gordon na história, que o Gordon ele gosta de deturpar alguns estilos, né? Que tem uma ousadia e alegria envolvida, que quem quer brincar com alguns lúpulos de novo mundo, né? Esses amarelos da vida, esses lúpulos mais com caráter frutados, mais intensos, que poderiam fazer algumas dosagens simples no final final de fervura, ou às vezes um dry hopping bem leve, simplesmente para complementar. Mas aqui eu prefiro jogar com o estilo belga e ficar com ingredientes belgas, ou pelo menos comumente usados na Bélgica. Pode ser que tu acabe gerando uma Belgian IPA sem querer aqui, se tu misturar as coisas. Os belgas em questão de lúpulo são muito simples assim. Em geral não é o foco das cervejas, né? Os lúpulos usados lá, se você tiver Saaz e Styrian Gold, não precisa de mais nada. Quase é o lúpulo da metade das cervejarias é Saaz e Styrian Gold. Sei lá, um belga muito louco ainda vai usar um Hallertau Meteorfru ali para dar uma complementada, mas, claro, eles usam outros tipos, mas brincando assim, se você ficar nesse espectro de lúpulos nobres, chamados nobres alemães ali, né, que a Alemanha usa, é o que eles usam basicamente. E tem uma coisa interessante que a gente vai ver
em versões americanizadas de receita, usar... Não americanizadas, mas em versões adaptadas. Usar lúpulo de alto alfa-ácido para amargor. E alguns belgas que eu conversei lá, eu acabei criando amizade com um cara fantástico, cervejeiro da Deconic, Sven, o nome dele. Cara, e ele me levou pegou no carro e me botou pra dar um rolê pela Bélgica junto com ele. Que foder. E ele fala lá, ele é o produtor da Duvel, por exemplo. E ele fala assim, a gente falando da Duvel, ele tem um orgulho enorme de falar da Duvel, ele era cervejeiro da Duvel, hoje ele é cervejeiro da Deconic, né? E ele falando assim, cara, um dos segredos da Duvel é que a gente usa lúpulo nobre pro amargor. Duvel usa SAS para amargor. Hoje 2,9%, 2,7% de alface. 1,8 peguei um bagzinho. 1,8, cara, é triste isso. E tem muito disso, deles usarem esses lúpulos, ficar nesses Tirangol, em Halital, Meteocru e SAS para colocar no amargor. A gente faz umas versões aqui que a gente usa lúpulos com mais alto teor de alface. Eu, honestamente, eu não sei até onde isso vai causar impacto na cerveja real. Porque vai ser muito mais caro você usar SAS para amargor na sua cerveja. Então, usar um Magnum, usar um Tradition, alguma coisa assim, vai sair muito mais barato. Cara, eu fico na dúvida. Eu hoje tô fazendo uma só com SAS. Hoje eu vou usar SAS de amargor. Deixa eu ver quanto que tá meu... Ah, não. Hoje eu vou usar Northern Brewer para amargor. Que é um pouquinho... Tá nas casas do 8.5, né? Mas, o que você acha disso? Cara, pro meu equipamento, pra maneira que eu faço cerveja, lúpulo de amargor eu tenho clássico pra mim. Eu uso lúpulos com um teor de alfácido maior. Não os maiores. Por exemplo, eu já tive um momento de usar pato, por exemplo. Pato, eu acho que eu conseguia pato a 18% de alfácido. O resultado que eu tinha não me agradava. Era um amargor diferente. Ele era um amargor mais... Pra mim, ele tinha um retrogosto amargo mais persistente. E eu comecei a pegar e usar lúpulos com alfácido menor, mas não tão baixo para amargor, e começou a funcionar melhor no meu setup. Realmente, usar pato, tem o Zeus, acho também que tem 20 e poucos % de alfácido, gerava cervejas com retrogosto persistente para mim de amargor, mesmo usando em quantidades baixas. Veja que interessante. E eu comecei a fazer essa mudança, a fazer alguns testes. Fiz alguns testes com algumas cervejas usando para amargor lúpulos de alfa-ácido baixo. Para mim, eu tenho um problema de eficiência, daí eu acabo perdendo muita cerveja, porque o meu equipamento acaba, como tu vai botar uma quantidade de matéria orgânica maior na panela, tu vai acabar perdendo um pouco mais de cerveja. Mas, para mim, o sweet spot, o lugar que funcionou para mim é Magnum. Magnum, para mim, pro meu equipamento, pra maneira que eu faço cerveja, bom aproveitamento, eu não tenho uma perda grande de cerveja, eu tenho uma perda suficientemente dentro do que eu tô esperando e não fica um amargor persistente no final do gole. Cara, isso é aquelas coisas que a gente não sabe explicar, né? A gente tem essa visão de, bom, eu tinha até pelo menos, né, de fazer dosagem de amargor basicamente por alfa-ácido, mas parece que realmente dá alguma diferença, assim, alguns lúpulos na qualidade do amargor. É difícil explicar isso. Tem aquela teoria da colmulona e tal, mas é muito controversa, não é conclusiva. Mas na República Tcheca também, os caras usam muito isso, usam um lúpulo de baixa colmulona, que hoje não é mais teoria, mas lá os caras eles estão meio um pouco descolados do que o resto do mundo faz, né? E realmente parece ter uma qualidade maior de amargor. É difícil falar disso, porque não tem tanto suporte acadêmico, mas parece que é verdade. É aquele esquema, né? Sempre, como assim tu compartilha tuas receitas? Tu não vai guardar a prata da tua casa? Meu, eu posso botar 5 cervejeiros fazendo a mesma receita, em 5 equipamentos diferentes, vai sair 5 cervejas totalmente diferentes. Essa que é a grande verdade. Então, eu acho que é muito de tu entender do teu processo, entender o que funciona pra ti. E falando em lúpulo, se tu quiser ter acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos, entra em contato pela Hops Company.com. A Hops Company vai lá, seleciona os melhores lúpulos para os cervejeiros profissionais aqui do Brasil. Tu vai lá, chama a pessoa que te atende ou manda um direct que já está começando a seleção de pré-contratos para essa safra nova. E não esquece de falar que você ouviu aqui. Vamos para a característica talvez mais importante do estilo, levedura, fermentação, né? Como boa parte, para não dizer todos os estilos belgas, levedura tem um papel central aqui de gerar esse frutado proveniente dos ésteres. E, para esse estilo específico, como é geralmente uma cerveja que deriva não, mas pelo menos faz sentido do meu ponto de vista que use a mesma levedura de outras cervejas belgas mais intensas, é comum a gente ver
a associação de cepas clássicas, trapistas, né, com esse estilo. Então, lógico, né, elas não são correspondentes, é importante que cada abadia tenha o seu perfil específico, então não adianta tu achar que tu vai trocar, por exemplo, a Tech Brew 59 pela Bell Abbey da AIB, não vai ser equivalente. Elas têm perfis diferentes. E, embora algumas abadias compartilhem leveduras. A Westmahl, por exemplo, e a Westlettering. E também tem aquela história famosa de que a São Bernardos, quando produziu a Westlettering, quando teve um incêndio lá na abadia, que ficou também com a levedura para ela e continuou usando. Então, mas o processo de fermentação de cada uma dessas cervejas são totalmente diferentes e o fato é que geram cervejas diferentes com características diferentes. Apesar da literatura falar em temperaturas altas de fermentação para essas cepas, muito cuidado. Muito cuidado com os subprodutos decorrentes dessas temperaturas altas para te não sabotar a tua cerveja. A questão é que tem processos que são... O Jamal vai trazer um pouco isso pra gente. Tem processos lá que funcionam para eles, mas que não necessariamente no cenário caseiro funciona. Então, é importante tu pensar bem antes de sair fermentando a 28, 30 graus. Algumas cepas que poderiam ser usadas para esse estilo, que não necessariamente são as melhores. Entretanto, a gente sabe que Brasil, do tamanho que é, às vezes não tem acesso a tudo. Então, a gente tem a Lallemand Abbey, nós temos a Fermentes B134, B256, nós temos a IB Bell Abbey e, para mim, minha favorita, certamente, Westlettering Ale da Levitech, Tech Brew 59. Eu fiz a melhor cerveja do meu ano passado, foi com essa levedura. Essa levedura não tem erro, ela é realmente muito boa. Eu tenho ela guardada aqui em Slants, depois eu te mostro ali, tem uns 10 slentezinhos dela para caso um dia eu precise fazer de emergência eu não dê tempo de chegar lá da Levitech. Tem uma parceria muito grande, a Gabi me ajuda muito nessa jornada das belgas aqui. Sobre levedura, sim, simplificando, tem 2 tipos de levedura para fazer cerveja belga. Tem as leveduras que são chamadas as POF positivas e as POF negativas. As POF positivas são aquelas que vão produzir esses aromas condimentados e fenólicos a partir do metabolismo de alguns ácidos ali que vão estar dentro do mousse. Sempre vai ter, mas se você não fizer aquela rampa de ácido ferúrico, vai ter menos e ela vai produzir certa quantidade desses componentes. Então a gente tem algumas cepas que são POF positivas e que produzem esse aroma condimentado, e a gente tem algumas que são POF negativas e não produzem. Para esse estilo de cerveja, normalmente a gente vai usar uma cepa POF positiva, que ela vai dar um condimentado, ela vai dar um certo caráter fenólico, mas a gente não pode exagerar, a gente não pode pegar uma POF positiva que expressa muito esse gene, a gente tem essa característica fenólica agressiva. Então uma WB06, ela é POF positiva, só que ela expressa demais e puxa pro lado do cravo. Inclusive, se pegar a genômica da WB06, ela é quase uma levedura belga, assim, ela parece ter origem belga. Ela parece que ela é parente da levedura da Duvel. É loucura isso. Eu vi esses dias um diagrama de origem de leveduras e realmente a levedura, em algum momento da história, teve essa bifurcação e separou as belgas, né, que a gente conhece hoje, da alemã Ale para Weissbier. Só que a WB06 ou a T58 também, que ela também é uma levedura POF positiva, eu acho que elas são muito agressivas nesse caminho. De levedura comercial que POF positiva, que não é tão exagerada assim, não é tão agressiva e que entra bem, a AB pra mim é ótima. Vai muito bem de levedura comercial seca. A B256 é uma levedura POF negativa, então ela não vai ter esse caráter fenólico que vai complementar ali, que eu acho que é importante. Cara, mas a Tech Brew 59 ela é muito boa mesmo, porque ela é fenólica, ela é POF positiva, mas ela não é exagerada. Então entra igual, exatamente, se usar bem, né? Como você disse, cada forma de usar vai tirar resultado diferente, mas se você usar ela de forma adequada, ela vai dar exatamente essa expressão que a gente falou lá no começo. Tem o frutado. Tem o condimentado? Tem, mas ele não é agressivo, ele é complemento sensorial. Então, minhas 2 sugestões aqui seriam Lallemand Abbey, se tiver acesso só à levedura seca, ou a Westlettering Ale, se você tiver acesso à levedura líquida. E agora, a forma de usar vai mudar como é, né? O que você vai ter. Total. Aí a gente entra em outra seara. Tu pode estar usando a mesma levedura em temperaturas diferentes
tu vai ter resultados diferentes. Eu, por exemplo, na minha receita que eu vou falar depois, eu comecei a fermentar ela 20, que é razoavelmente baixo, e deixei a temperatura subir até uns 23, 24 graus. Mas aí iniciei mais baixo e deixei a rampa subir com a questão da fermentação, a térmica da fermentação que está acontecendo. Isso é uma prática muito comum lá, né? Os caras usam muito isso. Essas rampas, eles chamam de rampas de free rise. Você inocula numa temperatura mais baixa, e aí, antigamente, o sistema de arrefecimento, de refrigeração não era tão eficiente. A levedura, ela subia a temperatura até certo ponto e depois tendia a descer. E alguns, o sistema vai bem alto. Se pegar a Westvleteren que a gente está falando aqui, na teoria, né? Eu não sei se eles fazem assim ainda hoje lá, mas eles inoculam a 20 e chega até 29, dependendo se for no verão. Isso no Brew Like a Monk, eles falam exatamente sobre isso, né? Sobre várias cervejarias que têm esse free rise até temperaturas bem altas, até chegando a 30, na casa dos 30, né? E voltando a falar do Sven lá, né, que ele, no fim, a gente bebeu até ele contar todos os segredos da Deconic e da Duvel pra mim. Esse é o segredo, faça amizade e embebede o seu anfitrião. E o que ele faz lá? Por exemplo, não falando de blonde, mas uma prática belga, né, a Deconic, por exemplo, eles inoculam a 18 e eles deixam a levedura chegar até 25 graus. E como que eles fazem isso? No tanque, lá é um tanque cilindrocônico, diferente da Westvleteren que usa fermentação aberta, só que o banco de frio, ele tem um misturador que mistura com água mais quente antes de entrar no banco de frio. Então, não fica o frio igual a gente faz aqui no Brasil, menos 15 refrigerando o fermentador, ou menos 5. Então entra o frio a 20 refrigerando o fermentador. Entra a 20, a levedura ela consegue passar desses 20 porque ela gera muito calor. Então é um tipo de fermentação controlada diferente lá. Gera menos estresse térmico também, né? Gera muito menos estresse. O Sven, ele fala muito disso. Ele fala, a gente, e claro, ele entende que lá tem interpretações diferentes, mas ele vê isso como uma tendência, que é, você não quer gerar estresse na levedura. Se você tiver a parede do fermentador muito gelada, você vai ter uma região onde a levedura vai estar muito gelada ali. E muitas cervejarias têm esse misturador para não ficar muito gelado. E aí, olha que legal, eu fui numa cervejaria de um cara que era da La Chouffe, ele se aposentou e abriu uma cervejaria em casa onde os cervejeiros vão lá tomar cerveja, algo muito especial, assim. Interpol, o nome da cervejaria. Interpol? Interpol. O nome dele é Paul. Boa. E ele faz uma abordagem muito simples que usa Free Rise que a gente pode fazer aqui no Brasil. Cara, ele é caseiro. Ele tem 2 Braumeister e ele faz double mash nas Braumeister para conseguir fazer as quadruple dele lá. Cara, é um cara que trabalhava na La Chouffe e abriu lá, se aposentou e abriu na garagem da casa dele. E é legalizado, eu acho. Não tenho certeza. Na Bélgica, pelo que eu andei pesquisando, sim, tu pode vender na tua casa a tua cerveja. É bem mais simples a legislação sobre cerveja lá. E, cara, sabe como ele faz? Ele tem 2 câmaras frias. Uma setada a 20 graus e uma setada a 0. O fermentador dele tem rodinha, então ele inocula, leva pra câmara fria a 20, só que ela gera calor e lá dentro ela passa desses 20. Porque dentro do interior do fermentador passa de 20. E aí terminou a fermentação, ele pega e empurra com a rodinha até o outro pra a câmara de maturação. Então, cervejeiros caseiros podem fazer essa rampa de free rise fazendo na geladeira, só que não controlando dentro do fermentador, deixando o sensor fora do fermentador. Você pode, aí você seta numa temperatura mais baixa, tipo 20 graus Celsius, e dentro ela vai passar e ela vai fazer similar ao que um belga faz, só que cada belga tem diferente. Pegando a levedura que você falou, que é a mesma de Westvleteren, ela é usada por 3 monastérios, mais provavelmente São Bernardos, e cada um faz uma condição diferente. Ela é usada por Akel também. Então, eu tô com os dados aqui. Akel inocula 17, chega até 23. Westvleteren inocula 20, chega até 29 no verão. E lá o controle é meio diferente. Westmalle inocula 18, chega só até 20, ó. Não tem essa subida tão grande. Oscilação tão grande entre inicial e final, né? Então, cada cervejaria realmente usa a mesma levedura de forma totalmente diferente. São Bernardos ainda inocula 20, chega a 24 no Free Rise ali. Então, são provavelmente 4 cervejarias que usam a mesma levedura e que usam de forma totalmente diferente. Algumas chegando no extremo, como o Westvleteren, chegando a 28, 29, e outras como o Westmalle, chegando a 20. E não somente isso, né? Se usam as mesmas leveduras num estilo que quase que basicamente é Malt Pilsen e lúpulo, são cervejas diferentes justamente por causa disso. E o que eu falaria, eu endossaria o que você falou, cuidado em querer se empolgar demais e ir para 28, 29. Vai com cuidado, vai contido. Vai com calma. Inclusive, a prática que eu faço para cervejas belgas é muito semelhante a essa, Jamal.
eu não boto dentro do moço, né? Meu controle é colado na parede com isolante térmico. Eu faço ela chegar na temperatura, o frio faz. Eu só mando o frio fazer isso. Eu boto a colada com isolante térmico e deixo chegar na temperatura de inóculo. Faço o inóculo, aí eu tiro o sensor e deixo o sensor solto na geladeira e seto para temperatura mais alta. E é isso que eu faço, que é semelhante... Cara, isso é o mais perto do que um belga faria. Eu sou quase um belga. Seria o mais perto do que eles fazem lá, porque você vai controlar a temperatura de fora, às vezes você vai forçar um pouquinho o compressor da geladeira, mas é por uma boa causa, porque ele vai ligar e desligar mais vezes. Ah, ela que lute. Mas você vai controlar a temperatura de fora e dentro ela vai ter esse perfil de subida natural. E o que isso vai implicar na cerveja? Acho que é importante falar para quem está ouvindo. Quando sobe a temperatura, vai mudar o perfil de produção de éster. Normalmente, a maior parte desses aromas frutados são feitos no começo da fermentação, mas nesse pre-rise você vai começar mais baixo. É uma forma contida de você não exagerar em alguns ésteres, você não vai produzir tanto éster, por exemplo, acetato de isoamila, que é a banana, que ficaria unidimensional, mas você ainda vai ter bastante produção de éster ali, que ela naturalmente vai. Isso é muito importante. Eu vou falar 10 vezes do Sven aqui, porque ele é meu grande professor de cervejas belgas agora. Ele fala, é normal nessas rampas de free rise, você vai fazer aqui no Brasil, cara, sobe em 2 dias, termina a fermentação. Isso é errado. Se ela terminou em 2 dias, foi muito rápido. Então você tem que fazer de alguma forma que ela vá terminar em 3 a 4 dias, pelo menos, que é o tempo dela começar ali no começo, aí subir a temperatura naturalmente e depois cair. Se ela fermentar em 2 dias, vai produzir muito álcool superior e vai produzir muito éster. Vai acabar se atenuando com o tempo, eventualmente, mas não é o caminho. O caminho é que essa fermentação ela suba a temperatura e ela dure 4 dias, mais ou menos. Total. É comum. Eu coloquei uns alunos meus aqui pra fazer, enquanto estava indo na Bélgica, né, a gente fazendo, vamos fazer umas rampas de free rise junto. E, cara, o que deu de fermentação terminando em 1 dia foi... E eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre reforço e é uma prática que eu faço, que é preferível tu começar mais baixo, temperaturas mais baixas, e deixar subir do que tu começar ou manter uma temperatura mais alta desde o início. Isso vai realmente ir para esse caminho que o Jamal tá falando. E se você quer leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar elas é na Levitec. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras específicas. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras. E a água, Jamal? Tem alguma coisa muito diferente aqui? Água é o que veio, é o que uso. Você acredita que eu acho que é importante a água para esse estilo? Porque se pegar a água da região de Poppergine, lá, que é a água da Westvleteren, ela é uma água bem atípica. Ela é super alta em cloreto, sulfato, bicarbonato, super alta em sódio, só que eles atenuam a água. Só que ela não vai com aquele perfil da região. E eu falando aqui especificamente da Westvleteren Blonde, que para mim é o exemplo principal do estilo. Cara, ela é macia. O BJCP fala que o estilo é macio. Então você tem uma cerveja que é super atenuada, mas ao mesmo tempo é macia. Como que se atinge maciez? Pode atingir por FG alta, que não é o caso. Você pode atingir utilizando alguma coisa que vai trazer beta-glucano, como aveia, que não é o caso. Você pode atingir por cervejas que vão ter OG muito alta, muito glicerol, que não é o caso também. O que sobrou de elemento que a gente controla a maciez? Cloreto. Então, eu tendo a fazer essa cerveja com um nível um pouco mais alto de cloreto, porque cloreto é um dos elementos que a gente tem para controlar a maciez. E funciona isso. Então eu acho que você mirar aqui, para quem corrige água, né? Mirar numa correção colocando perto de 100 ppm de cloreto, é o ponto que vai dar a diferença dela ser crisp, super crisp, que não é o caso, ela é atenuada, mas ela não tem aquela característica tão crisp de cerveja alemã. Não estala. Mas para dar uma certa maciez, porque é quase o único elemento que a gente tem para trabalhar a maciez aqui é a água. Então, uns 100 ppm de cloreto aqui fica legal. Boa. Geralmente, a minha água aqui, ela oscila demais. A minha água é uma desgraça. Então, eu tenho que sempre estar muito cuidando ela, e eu oscila muito de acordo com a época do ano. É uma desgraça a minha água. Eu tenho que começar ou a achar um poço ou achar uma fonte constante de água, então, para eu conseguir fazer um ajuste melhor. Tenho certeza que, levando isso que o Jamal trouxe agora, sobre a questão do cloreto, se eu fizer 2 vezes em 2 épocas do ano essa cerveja aqui na minha região, eu vou ter resultados bem diferentes da cerveja. Eu acho que eu dei sorte, Jamal, de ter pego uma época que a água estava com um nível mais adequado de sais para esse estilo. Tenho certeza disso. Acho que eu dei mais sorte que o juízo.
Cara, e se pegar a água mesmo lá da região da Westvleteren, é uma água muito carregada, é bem atípico, inclusive, assim. Mas no livro Brew Like a Monk diz que eles abrandam. Certamente eles vão abrandar. É água de poço lá, não é? Boa parte dessas regiões tem água extraída do subsolo, não? Ela não é de superfície. Sim, tem alguns lugares que tem que ser, inclusive, porque tem diferença da água de superfície para água de subsolo, porque o perfil mineral é diferente e da cerveja é diferente. Então, isso é uma coisa que, né, a gente fala, inclusive, você que tá ouvindo agora, a gente vai começar uma série falando sobre água com a Gabriela Lando, então fica... É o próximo episódio, gente, é o próximo. Se tu já tiver os 2 episódios, o próximo já vai ser sobre água, então já vamos nos aprofundar mais ainda sobre isso. Então, só complementando um pouco sobre água, já que você vai ter águas lá no próximo episódio, também controlar um pouquinho o nível de sulfato, não deixar o sulfato elevar muito também, que ele vai trazer muito característica de secor. E o cálcio ele vai acabar ajudando também para deixar a cerveja mais clarificada, que faz parte do estilo, né? Então, se puder corrigir a água, assista o próximo episódio, porque eu acho que ajuda bastante no perfil dessa cerveja. Tem as coisas básicas, né? Ajustes mínimos ali de cálcio, magnésio para fermentação e boa floculação, mas eu recomendo muito, porque inclusive eu, Jamal, vou aprender nesse episódio. Essa que é a parte boa. Eu vou aprender. Eu vou pra lá pra aprender. Eu não vou lá pra falar. Eu vou lá só pra ouvir a Gabi falando sobre água e aprender com ela. Essa que é a grande verdade. E água, apesar assim, de ser algo secundário para a maior parte dos estilos, tem alguns que não é secundário. Uma New England, por exemplo, a água é muito importante. Uma Goose é muito importante. Não vai fazer nenhum milagre a água, né? Mas você pode pegar esses pequenos ajustes, assim, por exemplo, nesse caso aqui de maciez, ou no caso de uma German Pils, aumentar o secor, essa sensação crisp. No caso de uma inglesa, né? Aumentar essa sensação crisp com sulfato também. Então é um episódio muito importante. Total. E vai ser uma série, não vai ser nenhum episódio, vai ser uma série. Carbonatação, Jamal. Carbonatação alta. Isso é uma porrada, né? Essa aí é carbonatação alta. Cerveja belga, carbonatação alta. A gente tem que falar aí, pelo menos aí... Cuidado pra quem faz priming, cara. Exato, né? E as garrafas não são fraquinhas, né? Lá as garrafas, elas são feitas pra isso. A garrafa pequena é um pouco mais resistente, mas, cara, a carbonatação é alta. Normalmente mais de 2,5 volume. A gente toma 2,5 aqui como padrão, né? Mas tem muitas cervejarias lá que passam até de 3 volumes. Nessa ia num 2,8, por aí. Mas tem que tomar cuidado. O meu maior medo é explodir garrafa. Eu sempre recomendo isso, gente. Recomendo, na verdade, eu sempre alerto, né? Quando a gente fala de carbonatação alta, não é um problema tu fazer carbonatação na casa dos 2,8, 3 volumes. Entretanto, não são todas as garrafas que aguentam isso. Tem aquelas garrafas fininhas, cachorras, que parecem feitas... Sabe aquelas garrafas cenográficas para quebrar na cabeça das pessoas? Tem umas garrafas que vendem, que a galera reusa, na verdade, de supermercado, que parece aquilo. E aquilo não aguenta. Cara, e caseiro tem esse problema particular, que é reusar, cara. Porque você vai batendo a garrafa, ela vai ficando mais frágil com o tempo. Então, tem que tomar muito cuidado se quem for engarrafar essas cervejas. Mas, infelizmente, na Bélgica o padrão é engarrafar. Isso foi um dos grandes choques culturais. E é bom isso. Eu não sou muito fã, eu não sou defensor de fazer envase em garrafa, porque eu sou preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso. Então, eu amo meu post mix. Eu também, totalmente. Cara, eu sou totalmente preguiçoso. Eu tenho a maior preguiça do mundo de engarrafar. Mas aí você vai, por exemplo, todas as cervejarias lá, não todas, porque eu tenho uma piada que nem belga gosta de engarrafar, eu já conto ela. Mas o padrão lá priming é padrão. Eu saí entrevistando cervejeiros e cervejeiros das melhores cervejarias belgas possíveis, eu sempre perguntava o que faz a cerveja belga ser tão especial. E o cervejeiro da Delirium tá gravado, inclusive. Até soltei como um corte de rios no meu Instagram. Ele fala assim, ele pensa um pouco, ele fala que a tradição é uma coisa importante, mas como segundo lugar ele fala, sabe o que eu acho? Eu acho que é o prime. A gente faz refermentação na garrafa. E na Delirium tem câmaras e câmaras de refermentação, porque diferente daqui, lá é frio. Então, lá eles têm câmaras aquecidas para fazer refermentação na garrafa. Imagina uma cervejaria do tamanho da Delirium ter esse pesadelo logístico de colocar garrafa por garrafa lá para fazer refermentação. Cara, tem que ter alguma importância. A mesma coisa do Duvel. Outra que eu pude entrar, Orval, caves subterrâneas, infinitas de fazendo refermentação. Cara, eu não gosto de fazer refermentação na garrafa, eu tenho preguiça. Mas eu tenho também uma máxima assim, cara, se eles fazem isso, deve ter algum motivo. Então... Tirando esse estilo em específico, que é um estilo que consome mais rápido, que é a Blonde, ou a Single, né? Tirando esse estilo específico, geralmente, para as outras belgas, eu me esforço um pouquinho e faço o Prime. Meio bem contrariado, mas faço. Boa.
Ah, tá. Só porque que nem eles gostam? Porque a maior parte das cervejarias lá terceiriza envases, sabia? É mesmo? Cervejaria pequena, vem um caminhãozinho, pega a cerveja pronta e leva pra uma cervejaria maior envasar. Cara, é bem padrão isso. Boa parte das cervejarias terceirizar envase. Pega em como é que é feito esse transporte? É um caminhão, normalmente é um caminhão com... Ele tem basicamente um fermentador deitado dentro dele, de 30 mil litros. Então ele enche, faz purga, igual a gente faz com barril, só que dentro de um caminhão. Que doido. Aí enche a cerveja lá dentro, vai pra uma cervejaria que tem planta maior, e aí envasa. Cara, boa parte dos monastérios faz isso. Envasa em outro monastério. Hat Anchor, que é uma cervejaria famosa, invasa na La Chouffe. Cara, boa parte das cervejarias lá faz isso, porque se você não tem um sistema avançado de envase, é mais vantagem você terceirizar o envase. Bourgogne de Flanders, que fica lá no meio de Bruges, também faz envase terceirizado. Tem uns vídeos de enchendo o caminhãozinho assim, dos caminhões, porque toda hora tem um caminhãozinho enchendo lá, pra envasar em outro lugar. Isso é muito disruptivo pra mim, tipo... Aí eu falo, até os belgas não gostam de envasar, porque eles pegam e mandam pra outra fábrica. Eles têm uma fábrica lá que gosta de envasar porque gosta referente mediante a troca por dinheiro, e essa fábrica ganha dinheiro em cima disso, dessa preguiça. Demais, cara, demais. Muito bom trazer essas coisas. Tipo, às vezes que eu fui viajar, eu fui no turismo mesmo, tipo, então eu não tive essa oportunidade de ir tão a fundo com as cervejarias. Livros então, Jamal. O clássico, a gente tá falando do Brew Like a Monk, do Stan Hieronymus, é o mais fácil, talvez, de encontrar. Relativamente fácil, hoje em dia tá tudo difícil de achar esses livros de cerveja, mas Brew Like a Monk, na Amazon tem. O que outro sugere, Jamal? Cara, Brew Like a Monk pra mim é o absoluto, é muito bom o livro. E é fácil de ler, né? É fácil de ler. Mesmo sendo em inglês, é um livro fácil de ler. Ah, e é muito bom, tem muita receita, cara, pra mim dessa série da Brewers Publication, eu acho o melhor livro de todos. Foi ali que eu me apaixonei por cerveja belga, eu lembro até o momento que eu me apaixonei. Eu estava viajando, estava em viagem, estava na praia lendo o livro, e aí eu li exatamente o que você falou lá no começo, que ele fala assim, eu não lembro qual monastério era exatamente, eu acho que é Roquefort, que fala... Não usa um malte específico. Cheira no dia que vai fazer a cerveja e vê a qualidade dele e decide a partir daquela análise sensorial qual que é o malte que vai usar. Falei, cara, que massa. Isso é muito maneiro. É arte, né? E aí... mas o livro é muito bom. Ele fala sobre alguns dos monastérios, ele não fala sobre todos, porque eventualmente um é trapista, outro não é, o selo vai e volta às vezes. E ele fala sobre as outras cervejarias e dá receita, e é muito bom. E lendo o que estava no livro e depois estando lá com os próprios cervejeiros das próprias cervejarias, acabei tendo essa oportunidade, vi que o que está no livro, o que eu pude constar, tudo é 100% verdade. Isso que eu falei da Deconic, da rampa de Free Rise, está lá no livro, e depois foi confirmado para mim que é desse jeito mesmo que faz pelo cervejeiro da Deconic. Mas sobre livros a mais, eu tenho 3 aqui que estão na minha mesa agora, inclusive. Eles são mais livros, são interessantes. Tem esse aqui, chamado Trappist Beer Travels, se você quiser ver os monastérios por dentro e quiser viajar para os monastérios, ajuda, é um livro bem legal e ele fala sobre as cervejas que faz, como faz, dicas de viagem, é interessante, e ele fala sobre como alguns monastérios fazem as cervejas, super interessante. Tem esse outro livro aqui chamado Belgian Trappist and Abbey Beers, que é a mesma pegada, é um livro que ele fala mais sobre os monastérios e tal, mas se você ler atento, você consegue pegar muita coisa sobre produção de cerveja aqui dentro, fala sobre as práticas, mostra os equipamentos e tudo mais. E um livro bem interessante que eu tenho aqui se chama Belgian Beers Tasted and Tested, que é provadas e testadas. São 2 malucos lá da Bélgica, doutores na área de análise química, que pegaram quase todas as cervejas da Bélgica e colocaram dentro de um equipamento de análise, chamado equipamento de cromatografia, né? Dentro do cromatógrafo, para ver exatamente o que tinha lá quimicamente falando. Então eles provam a cerveja e veem o que tem quimicamente falando. Eles dão um resumo de o que é a cerveja, quimicamente falando mesmo, assim, e se pegar as blondes que a gente está citando aqui hoje, pegar a Westvleteren Blonde, por exemplo, eles mostram aqui que ela tem um perfil de lúpulo muito acentuado, que ela tem um perfil fenólico de condimentado bem contido, ela tem algumas nuances em malte, ela tem alguns produtos da levedura, e eles mostram isso não é com a base no achismo, não, é com base no que eles viram dentro dos equipamentos. Eles dão uns gráficos, assim, falando sobre o que tem dentro da cerveja, e é muito interessante. Falam quais cervejas são analiticamente próximas. E aqui traz eu falei que o livro do Brew Like a Monk é um livro muito confiável e tal. Na receita da Westvleteren lá, ele traz a IBU 40, aqui no livro traz IBU 30. Então, aqui
é um ponto de diferença interessante, porque às vezes eles podem achar que eles estão fazendo IBU 40, mas quando vai para análise mesmo, dá um IBU 30, né? Uma coisa é bater lá na porta e pegar a sheet de produção, né? Outra coisa é o que realmente vai pra garrafa, né? Mas o Brew Like a Monk é absoluto, sim, muito bom livro. Excelente. E agora, depois de ter passado por tudo isso, eu vou fazer a cagada de dar a minha receita na frente do Jamal pra minha Belgian Single, chamada Trapistinha. Eu vou fazer essa cagada e depois o Jamal vai me julgar. Mas vai julgar de boas, porque é a primeira vez, né? A primeira vez que ele tá fazendo isso, ele não pode pegar e já me dar uma patada, que senão eu vou ficar magoado. Ou pode e eu vou ficar magoado igual. Mas vamos lá. Parâmetros para 30 litros. Uma eficiência de 68%, eu mirei numa densidade inicial de 1046, uma densidade final de 1008, cor 3 SRM, amargor de 35 IBUs e teor alcoólico de 5,5%. Meus ingredientes usados foi 6,5 kg de malte Pilsen belga, 30 gramas de Magnum a 12% de alfa-ácido, 50 gramas de Saaz a 3,8%. Isso você não acha mais, gente, só queria dizer. 3,8 tá difícil de achar. 50 gramas de Saaz a 3,8 de alfa-ácido e 25 gramas de Styrian Aurora ou Super Aurora a 8% de alfa-ácido. E usei a Vlettering da Levitech, que é o Tech Brew 59. Meu processo, bem simples, bem direto, bem reto. Faço mexinha a 65%, 60 minutos. Faço mash out chegando a 76 graus, recirculo por 15 minutos dentro do meu cesto, suspendo o bag depois do mash out, faço uma fervura de 60 minutos e adiciono no início da fervura 50 gramas de Magnum. Quando chega no final da fervura, quando eu desligo o fogo, adiciono ali o Saaz e o Styrian Aurora, resfrio para 20 graus, faço o inóculo do fermento, lembrando, né? Resfrio para 20 graus com o sensor colado no fermentador com um isolante, inoculo a levedura, tiro o sensor e deixo na geladeira solto e deixo subir até 23 graus. E aí eu seguro a 23 graus até o fim da fermentação. No final, baixo a temperatura para uns 5 graus. Se tu quiser, é a hora do clarificante. Raramente eu uso clarificante. Aí manda pro post-mix, carbonata com 2,7 volumes e seja feliz. Muito ruim a receita, Jamal? Não, acho que tá uma receita bem coerente com o estilo, uma ótima receita. Os pontos que eu falei no meio do podcast aqui, que são pontos assim que a gente fica na dúvida, né? Que é o tipo do... Não é que é na dúvida. Se for pegar cervejas campeãs americanas, fiz um estudo das cervejas que ganharam o NHC. Boa parte usa Magnum para amargor mesmo. Então, tá coerente. Essa parte que eu dei a visão, assim, foi parte da visão deles, mas eu fico na dúvida mesmo disso. Será que realmente vale a pena eu trocar esse lúpulo de 12% de alface por um de 2% e gastar tanto dinheiro a mais para colocar só no amargor da cerveja? É inconclusivo isso para mim. E para cerveja pro dia a dia, cara, eu acho que é o melhor caminho possível. A de hoje que eu falei, eu vou usar Northern Brewer, que, segundo o Brew Like a Monk, é um dos lúpulos que a Vespa Lettering usa, que acaba sendo um meio caminho ali, é 8% de alface, né? Eu nem vi quanto tá o meu, tem que corrigir isso aí. Cara, mas eu acho que o lúpulo Styrian Aurora é um lúpulo que eu nunca usei, mas parece que é total a ver, é um lúpulo eslováquio. É, tipo, hoje em dia seria eslovaco, eu acho. Tipo, esloveno, eu acho. Esloveno. O perfil dele eu acho que faz todo sentido, tem esse toque que vai pra mais picante, assim, né, que pede. Cara, na real, eu acho que tá... Eu só colocaria um pouco de açúcar pra ela atenuar um pouco mais. Só mudaria isso. É um bom ajuste, talvez eu faria esse ajuste. O Styrian Aurora, ele também é conhecido como Super Saaz, se eu não tô enganado. Ele é tipo um Uber Saaz da vida. Que legal. Então ele tem as mesmas características do Saaz, mas com mais intensidade. E eu quis testar justamente ele por causa disso. Porque nem sempre eu consigo Saaz aqui, então eu queria ter uma alternativa quando eu quisesse fazer alguma coisa na linha Saaz, sabe? Que eu pudesse ter uma alternativa. E assim, né? Aí eu falar o que eu não faria e que você também não fará, mas o que um belga faria. Em vez de mandar pro post-mix, é mandar pra garrafinha. Não vai rolar. Não agora, não vai rolar. Não tem nem onde guardar a garrafa. Mas uma coisa que eu tava pensando depois de um programa que a gente gravou sobre a Duvel no Surra, eu fiquei mó pilhado de testar fazer o priming no post-mix. Eu tenho... Cara, o Wes Malley faz isso, faz priming no barril. Manda... É loucura isso. Eu tô bem curioso pra botar no post-mix, botar o priming, fazer o priming, né? E botar só uma pressão só pra vedar o post-mix e deixar fazer o priming no post-mix e testar a mesma receita com o priming no post-mix e ver se tudo isso que o Jamal trouxe de conhecimento da Bélgica
vai fazer diferença no post-mix. Cara, sabe que eu fico nas minhas dúvidas porque a fermentação, ela não... Cara, eles falam, assim, depois eu compartilho o vídeo com você quando o cara da Delirium falando empolgado de como isso era importante para a cerveja deles. Mas nessa etapa é tão pouca a fermentação e a contribuição para aroma nessa fase é tão pequena que eu fico um pouco na dúvida, assim. Mas essa é a parte boa. A gente pode testar. A gente pode testar. E no post-mix é um pouco mais fácil, se você tiver uma spoon in valve, você não precisa nem calcular direito o açúcar ali. Se você passar um pouquinho, a spoon in valve ela acaba liberando para fora. É uma boa estratégia para carbonatar em post-mix. Fazia isso em algumas alemãs, assim. Inclusive, tu me chamou agora, tu me deu uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa cerveja, vou fazer 20 litros. E vou botar 10 e fazer carbonatação forçada. E vou pegar 10 e vou fazer com priming. Aí dá pra comparar. Cara, isso ainda com a sua experiência de julgamento ia ser algo fantástico. Eu fico muito curioso pra ver o que aconteceria. Vou ter que refazer essa cerveja. Cheguei a essa conclusão agora. Tem algumas técnicas de cerveja alemã que eu faço essa recarbonatação no post-mix, só que daí, na verdade, ela não finaliza a fermentação no fermentador, ela finaliza no post-mix, para fazer sem oxigênio nenhum. Aí é controlado por uma spoon in valve, é um manômetrozinho que libera a pressão a partir do momento que chegar 1 kg, 1,5 kg, depende se você coloca 1,5 kg, depende só se for a temperatura mais alta. 0,8, 1 kg, dependendo da temperatura que você tá. Cara, uma boa estratégia para carbonatar no post-mix, não super carbonatar. E não tem erro, né? Porque no final das contas, como tu tem o expanding valve, que nem tu falou, né? Eu vou deixar um residual ali de, sei lá, 0,08 de açúcar para realmente fazer a carbonatação no final. Mas se por acaso tu for com um pouquinho a mais ou atenuar um pouquinho a mais, a expanding valve vai resolver isso pra ti, não vai explodir nada, né? Não vai controlar. Mas, Jamal, chegamos no fim do programa. Cara, acho que ficou um programa longo, hein? Meu, não existe programa longo quando o conteúdo é bom, velho. Essa que é a grande verdade. E o conteúdo ficou bom. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a tua contribuição crucial, essencial para esse programa. Obrigado pela tua disponibilidade também. Para quem não sabe, a gente tá gravando desde as 7h30 da manhã, porque aqui o negócio é bruto. Então, Jamal, brigadão mesmo. Brigadão. Tomara que a gente consiga gravar mais vezes aí esse tipo de programa, porque para mim foi um aprendizado e para mim é sempre bom a gente trocar esse conhecimento. Cara, eu adorei, foi uma conversa... Cara, a gente tá conversando sobre coisas que a gente gosta, né? É isso. Sobre coisas que a gente gosta que a gente faz. O que é melhor do que isso? Cara, obrigado por ter convidado. Espero contribuir mais vezes nessa nova fase, que dê tudo certo nessa nova fase também. Já deu. Gente, queria agradecer aqui também Guilherme Rezende Soria, Lucas Aguiar Simões, Rodolfo Berrenck, Denis Ferres, José, Luiz Ramanaia Pratso, Luquinhas. E nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores e plataformas. E se você gosta do programa, por favor, faça um review. É importante para nós, a gente vai mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Jamal. É isso aí. Abraçagem forte. Abraçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.